Meu nome é Angélica, na verdade é meu nome de verdade, meu apelido é Queca Reis, eu sou roteirista de TV e cinema, com bastante experiência em TV, muito mais em TV, e escrevo roteiros de todas as formas, de todos os jeitos. Assim, ultimamente eu escrevo mais roteiro para criança e adolescente, mais programa de televisão, série. Eu sou de São Paulo mesmo, eu sou filha de jornalista e a minha mãe trabalhou durante muitos anos na TV Cultura, então não dá para dizer que isso não influenciou, embora ela vivesse me dizendo: não trabalhe em televisão, não trabalhe em televisão, não vá fazer isso, não faz jornalismo, não faz rádio TV, faz outra coisa. Mas um pouco, eu cresci um pouco nesse meio, assim, mas a verdade é que assim, eu comecei a trabalhar, eu fiz rádio e TV meio por um acaso, eu sempre quis escrever, esse sempre foi o meu sonho, porque eu li muito desde criança, eu sou uma leitora apaixonada, assim. E eu prestei rádio e TV porque eu morava no interior na época. Eu sou de São Paulo, mas eu mudei para o interior de São Paulo na adolescência e não queria voltar para São Paulo. Eu morava numa cidade que perto tinha uma universidade que tinha rádio e televisão. Daí, como queria escrever, tinha rádio e televisão, meio fui ficando por lá. Na minha infância, as crianças eram criadas um pouco em frente à televisão, meio de um jeito assim quase surreal, né? A gente assistia Globo, porque só tinha, não existia Globo SBT, Manchete, no meio da minha infância, mas não existia essa polícia, essa coisa que existe hoje em dia com as crianças para elas não assistirem televisão. Então eu via de um tudo, assim, sem o menor pudor, sabe? Eu lembro, tinha até um negócio da censura, um aviso de idade, mas via de absolutamente tudo. Fui criada vendo novela da Globo, o jornal, o Silvio Santos, todas as baixarias assim da TV aberta, quer dizer, ou melhor, todas as coisas interessantes e curiosas da TV aberta. E cinema também, justamente por minha mãe ser jornalista e conviver sempre, jornalista, cineasta, não sei o quê, eu sempre, desde muito pequena, fui uma espectadora voraz. Eu trabalho bastante por encomenda, porque é o dia a dia, assim, né? É o que me paga, e é super legal quando eu trabalho por encomenda, é super legal. Então, quando me encomendam, ultimamente eu ando fazendo bastante coisa que eu gosto, que é animação, e normalmente é muito divertido fazer animação. Mas também faço um monte de outras coisas daquelas mais burocráticas, até vídeo institucional e programa de TV que você às vezes não se identifica pra caramba, mas é o que aparece, a gente é freelancer, tem que trabalhar. Só que eu divido muito o meu tempo com os projetos autorais também, entendeu? Eu acho que todo roteirista, enfim, todo profissional freelancer assim que tem ambições autorais tem que se organizar bastante para conseguir nesse meio tempo entre um trabalho e outro. Então agora, por exemplo, eu estou com um trabalho em aprovação, uma série em aprovação que estão demorando para aprovar. Nessas 3 semanas eu escrevi 2 projetos para o PROAC, eu tenho um filme aprovado que eu vou apresentar um pitching agora em setembro, eu ganhei uma primeira fase de um edital. Então eu acho que isso é uma coisa que todo roteirista deve fazer, assim. Esse longa que agora virou telefilme, porque esse edital de telefilme que eu ganhei era uma coisa... Eu nunca tinha escrito um filme sozinha para cinema, e eu queria ter essa possibilidade, eu queria ter isso no meu currículo, eu queria me aventurar, sempre achei, como sou mais de TV, em cinema eu sempre colaborei com outros roteiristas, que eram sempre os criadores, queria fazer uma coisa minha. Aí eu fui fazer uma oficina que tinha alguns roteiristas desenvolvendo projetos juntos. Veio um pouco dessa necessidade de escrever para cinema um filme sozinha. Já outras coisas, por exemplo, eu acabei de fazer um projeto que chama Vícios Contemporâneos, que é um projeto meu também, de uma outra roteirista. Isso vem meio do seu dia a dia. Assim, esse projeto Vícios Contemporâneos fala sobre 4 coisas. É uma série de documental com 4 episódios. A primeira, a mania das pessoas não largarem o celular hoje em dia, essa doença que tem até nome, chama nomofobia, que é no mobile fobia. Então é assim, eu saio para jantar com as minhas amigas, que eu não vejo há 4 meses, apesar de todo mundo morar pertinho, e as desgraçadas estão no telefone celular o tempo inteiro postando foto no Facebook, em vez de conversar comigo, entendeu? Ou então essas mesmas amigas, depois do celular, elas começam a falar sobre regime. E essa é um outro episódio dessa série que a gente está fazendo, essa ditadura da magreza, essa obsessão.
Acho que as coisas saem meio, as coisas autorais elas saem naturalmente dessas suas vivências, assim, ou da necessidade que eu tinha de escrever um filme, por exemplo. Mas e eu acho que é sempre muito autoral, porque é sempre no seu dia a dia que você tem a ideia, eu acho, né? É no seu dia a dia que você fala, bom, então tá, então eu não estou escrevendo um programa sobre o comportamento do cachorro, que eu faço de vez em quando. Então, eu tenho essa semana, eu vou escrever sobre os vícios que eu olhei que está todo mundo tendo e que precisa ser discutido. Eu comecei a trabalhar, logo que eu saí do interior e vim para São Paulo, em televisão. De cara, meu primeiro ano, assim, caí numa televisão. E a minha formação é muito, então, de televisão. Em televisão, as pessoas têm muita pressa e é tudo para ontem, assim. É muita lenha que você tem que cortar. E aí eu meio me formei desse jeito, entendeu? Então, eu não tenho, assim... É óbvio que tem dias que eu estou absolutamente nada inspirada, mas eu sento e trabalho. Eu sento e escrevo. Sento escrevo, sabe? Assim, e escrevo rápido, que é muito ruim para algumas situações, como, por exemplo, escrever para cinema, porque eu escrevo rápido, eu já acho que tá bom. E não tá uma merda normalmente, principalmente para cinema, mas como eu sou de TV, eu acho que tá bom e que tem que entregar no dia seguinte, entendeu? Esse é o meu método. As pessoas, eu tenho muito amigo roteirista que tem dificuldade de concentração. Eu não estou no Facebook, por exemplo, que já é eu acho que já é um baita método. Eu acho um inferno o Facebook. Meu celular, quando eu estou escrevendo, fica no quarto, eu sempre escrevo. E às vezes acaba no meio da tarde e vou no cinema. Entendeu? Uma coisa super importante, eu acho, é não subestimar a inteligência de quem está te assistindo. Eu acho que esse é um dos piores... Isso é um dos piores vícios, assim, de quem faz televisão, especialmente de quem faz televisão para criança e adolescente. As pessoas subestimam demais a inteligência de quem está assistindo. Isso é muito ruim, assim. Isso, sabe? Não tem que estar tudo ali didático, explicadinho, não sei o quê. As pessoas hoje em dia, com esse tanto de informação que a gente tem, elas sabem o que elas estão vendo, elas não, né? Esse é um compromisso que eu tenho desde sempre, assim. O diretor tem uma importância gigantesca e fundamental, e é muito interessante que ele entenda tudo aquilo que está sendo colocado no roteiro, né? É isso, mas não... Eu acho que a gente tem que garantir sempre uma relação bacana. Assim, eu tento, por exemplo, a animação é uma coisa que é uma loucura, porque, puxa, sim, live action também é uma loucura, mas animação mais ainda, porque tem uma equipe gigantesca de meninos lá de 18 anos de idade animando, e os caras podem muito não entender uma piada que você fez e aquilo ir por água abaixo completamente. O diretor é o cara que garante aquilo, né? Eu tenho, assim, em animação eu tive bastante sorte até agora, porque em sala de roteiro, normalmente, o diretor também é o autor da história e sabe, assim, está ali colaborando, ele consegue entender absolutamente tudo que a gente está falando e depois tudo que está escrito no papel. No Brasil existe uma dificuldade gigantesca das pessoas enxergarem o roteirista como um profissional importante e fundamental, justo porque a gente tem essa coisa mais de cinema de autor, aqui a gente tem essa coisa mais de diretor roteirista. Então, assim, as pessoas estão meio olhando para os roteiristas agora, entendeu? E é óbvio que nesse primeiro momento existe essa desconfiança, assim, né? Até porque, vou falar uma coisa, isso o cinema tem uma coisa, o cinema é muito fetiche, né? O cinema tem uma coisa muito, muito fetiche para todo mundo, e aqui e no Brasil tem essa coisa cinema de autor e tarará, tarará. Então as pessoas que fazem cinema têm muito na cabeça esse jeitão de cinema fetiche, hierarquia, entendeu? Hierarquia, o diretor, a cadeira do diretor, sabe? Assim, há muito pouco tempo o roteirista começou a ter um papel importante nessa cena toda. Assim, de verdade, papel importante o roteirista tem há muito tempo, mas há pouquíssimo tempo as pessoas começaram a enxergar de verdade a importância desse papel. Então, óbvio que essa relação é um pouco tensa ainda, uma vez que há pouco tempo não existia esse roteirista, era sempre o diretor ali, na cadeira do diretor, ele mesmo que escrevia e tinha as ideias geniais, entendeu?